Estamos de volta à entrevista com a presidenta Dilma Rousseff. Uma questão de percepção pessoal. A senhora teve grandes momentos, quem não conhece vê de fora, naquele famoso enfrentamento, muitos anos ainda na Casa Civil, com Agripino Maia no Senado. No debate da Band de 2010, no debate da Band de 2014. Não sei se é a impressão de quem não a conhece vê de fora, mas a senhora se sente inteira, ou a gente percebe, e muito à vontade, quando a senhora está na luta política, no confronto de ideias, de posições, muito mais do que em outras situações. A senhora não parece tão objetiva e focada. A senhora concorda com isso? Que a senhora teve grandes momentos, exatamente quando a senhora, os 14 horas no Senado, por exemplo, e todo mundo ficou impressionado como é que aguentar uma sessão daquela do começo ao fim e de uma maneira muito direta. Olha, como é que a senhora vê a si mesma nessa questão? Eu vou te dizer o seguinte, talvez, acho que seja porque quando a gente está fazendo alguma coisa em que está em questão diretamente alguns valores, ou você tem um empenho pessoal, né? Você coloca paixão naquilo. A senhora já chegou a dizer que a senhora se sente mais à vontade escrevendo do que falando? Eu li alguma coisa. Não, eu gosto mais de escrever. Eu tenho mais facilidade para escrever do que para falar. Mas quando a senhora está no confronto... Mas eu gosto muito de escrever. Aí é o que você gosta, né? É isso. Porque o presidente Fernando Henrique fez até a 6ª minuta, ou 7ª, com o Sérgio Mota. O presidente Lula tentou já no final do seu segundo governo. A senhora não conseguiu. O que faltou para uma reforma capitalista, portanto, não bolivariana, chamada regulação econômica da mídia? Por que isso não é feito? Porque o mundo todo tem regras... Porque não passa no Congresso, meu caro. Mas o custo político seria infindável e não se consegue... Não passa no Congresso. Não estou falando em custo político. Estou falando que não há, neste Congresso que está aí, nem pelo menos ao longo do meu governo, em nenhum momento passava no Congresso. O presidente Fernando Henrique começou e parou. E eu acho que houve, num certo momento, quando da eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara, um dos itens dessa negociação foi se nós entrássemos, e acho que foi explícito, eu não tenho provas cabais. A primeira frase dele, quando eleito, foi aborto e regulação econômica da mídia só por cima do meu cadáver. Do meu cadáver. Por quê? Porque eu acho que ele negociou isso. Tanto é que ele diz claramente que esse é um ponto de divergência conosco. Só para ficar claro para o telespectador, regulação econômica, ao contrário do que diz ser censura, são regras capitalistas para impedir monopólio e oligopólio. Ou seja, para se ter uma imprensa plural. O que acontece em qualquer área econômica. O que significa? E nos países mais civilizados existe. Em todos. Nos Estados Unidos, uma pessoa não pode deter a propriedade de rádio, TV e jornal. É proibido. E tem um teto de audiência. Tem teto de audiência, tem toda uma regulação. Por que tem isso? Porque da mesma forma que se faz na área, por exemplo, de remédios, que você tem de fazer o controle de quem controla o mercado, na área de comunicação, muito mais. É quem controla a informação. Porque falar que a informação, ela é neutra, ela é puramente técnica, pode ser em algum lugar do mundo, em alguma ilha remota do Pacífico. Agora, onde se usa tambor. Agora, aqui no Brasil, ela é viesada, é distorcida. Hoje, por exemplo, você olha os jornais e você sabe que aquela manifestação de ontem eu não vi aqui em nenhum jornal local. Eu fiquei estarrecida. Como que uma manifestação que congrega 50, 70 mil pessoas, ninguém se manifesta em relação a ela? Na verdade, o segredo seria pluralidade, que é o que é possível. Mais do que pluralidade. Propriedade diferenciada. Ninguém pode deter a propriedade oligopólica, monopólica de um segmento.
muito menos da informação. Ninguém pode. Presidente, em junho de... Porque a pluralidade, eles falam que tem. Mas é pluralidade de opinião. Agora, eu acho que além da pluralidade, tem de ter controle da propriedade. Propriedade não pode ser concentrada. Uma empresa não pode deter televisão, rádio, jornal. Uma empresa não pode ter verticalidade no Brasil inteiro. Uma empresa não pode deter e imprimir o seu padrão no Brasil inteiro. Pouco antes de junho de 2013, eu até tinha feito um comentário, me parecia que o PT estava se afastando um pouco, ou se descuidando um pouco de uma relação tradicional com movimentos sociais. Tinha um certo, por exemplo, o fato de perder a presidência da Comissão de Direitos Humanos para o Marco Feliciano na Câmara. E me parecia que a senhora estava um pouco encastelada, quer dizer, o partido é a senhora. Por que ao longo de 13 anos e meio, além das eleições, não parece ter havido nenhuma causa que a população tenha sido mobilizada pelo partido? Uma causa assim que você debate, tipo essa, que você debate claramente. A senhora tentou depois do movimento um pacto, plebiscito, mas por que nada foi discutido com intensidade, um tema ao longo desse tempo todo? Não houve um certo descuido aí? Olha, pode até ter havido, mas eu acho que todos os governos têm essa relação complexa a partir do governo, sabe? Quando o partido está no governo. Acredito que essa foi, de fato, uma questão que a gente podia ter aprofundado muito mais. E eu te digo ali, ó, depois das manifestações de junho de 2013, né, nós escutamos as manifestações, nós fomos sensíveis a elas, tentamos de todas as formas que pelo menos não houvesse nenhuma cumplicidade do governo federal com qualquer repressão, mesmo aquelas de São Paulo, que nós sabemos que existiram, né? E, enfim, eu me orgulho de ter garantido a democracia em relação àquelas manifestações. E aí nós levantamos um conjunto de propostas e tentamos mobilizar. Primeiro, a reforma política. A reforma política foi literalmente barrada. No ano passado, barrada, virou uma contra-reforma. Foi feita uma contra-reforma. Uma coisa deu muito certo, o Mais Médicos. Agora, não virou um movimento, né? O Mais Médicos, acabamos que nós enfrentamos a questão, trouxemos os 18 mil médicos e hoje 63 milhões de brasileiros têm acesso à saúde básica. Espero que esse governo não continue falando que a saúde não cabe no orçamento, porque aí os médicos, eles não vão, eles podem não renovar, né, a autorização dos médicos. E fizemos também toda uma discussão sobre a questão da segurança e da educação. Agora, eu concordo com você. Eu acho que a democracia e a participação popular não pode depender do governo. Não é um governo, é qualquer governo. Tem de haver uma área de atuação que seja dos movimentos sociais e que seja dos partidos. Até para crítica, porque senão você se encastela mesmo. Você torna aquele processo um processo de encastelamento geral e restrito. Eu queria que a senhora falasse que você considerou um grande erro seu e um grande acerto. Por exemplo, tem quem perceba a ida do Joaquim Levy, naquele momento, apesar das condições internacionais, como um erro. A senhora falou longamente sobre isso na sessão. Qual a senhora considera que teria sido um grande erro? Eu não vou falar de erro em relação a pessoas. Pessoas. Eu acho que nós... Não é a pessoa, o modelo. Nós cometemos um erro, mas ele é anterior. Eu acho que fica claro no Brasil, como ficou claro em outros países do mundo, que você não pode fazer desoneração fiscal, ou seja, retirar o imposto dos empresários na suposição de que com isso você diminui o grau, ou seja, você diminui o custo que ele vai ter na mão de obra e que isso vai reverter por um aumento do investimento. Foi 2011, 2012. Não, isso foi 2013, o maior grau que foi toda a desoneração da contribuição que nós assumimos uma parte.
Isto levou a uma perda muito grande de receita para o governo federal. Então, ao contrário do que dizem, eu não acho que a crise fiscal tem a ver pura e simplesmente apenas com o fato de gastar muito. Eu acho que tem a ver com o fato de pagarem pouco e de quando você diminui o imposto do setor empresarial, ele não imediatamente resulta nem a médio prazo, e eu nunca vi também a longo prazo, ele não resulta em investimento, ele resulta em aumento da margem de lucro que é embolsada, tá, pelo referido empresário. Acho que com isso nós perdemos algo entre 13 e 14, nós perdemos, o que eu calculo, mais ou menos uns 35 a 40 bilhões, tá? 26 bilhões só na desoneração da folha, fora a redução de IPI, fora todos os outros mecanismos que nós fizemos para impedir que a crise atingisse o Brasil com muita força. Então, um erro foi esse. E eu acho que esse erro é muito importante, porque diminuiu a nossa capacidade de reação. Que a senhora tentou depois. Quando nós precisamos dela. E nós precisamos dela quando a crise energética fica forte, porque começa uma seca generalizada no Brasil. Então, eu considero esse um dos erros mais graves. Ter feito um certo ajuste era obrigatório. Inevitável. Só que nós poderíamos ter feito um ajuste menor se não tivéssemos desonerado o setor empresarial. E aí, no Brasil hoje, tem algo que eu falo com muita tranquilidade, porque eu defendi quando eu era presidente. É impossível a distribuição de imposto só atingir segmentos assalariados, profissionais liberais, trabalhadores, o povão em geral. Não o capital financeiro. E não o capital, e ou seja, os rendimentos maiores. É uma história, é uma conversa assim, errada no Brasil, dizer que nós tributamos muito o empresário. Não, nós tributamos muito as classes médias, o salário, os rendimentos do trabalho. E tributamos pouco o rendimento do capital. E do que a senhora se orgulha desses anos todos? Eu me orgulho de várias coisas. Eu me orgulho do pré-sal. Eu me orgulho do Minha Casa Minha Vida. Eu me orgulho imensamente do Pronatec, que foi o programa de formação técnica e profissional desse país, que precisa, porque uma parte dos nossos trabalhadores tem de se especializar até para ganhar mais. Eu me orgulho de todo o processo de inclusão social que fizemos. Me orgulho também das obras de infraestrutura. Aqui, na Bahia, eu me orgulho da Via Expressa e me orgulho do metrô. Foi a Via Expressa e o metrô que tem gente dizendo que fez e não fez. Quem fez? Metrô, foi uma parceria. Governo do Estado, com o Jacques Wagner, Rui Costa, e o governo federal, com Lula e comigo. Nós fizemos a infraestrutura, não só aqui em Salvador. E eu estou falando isso não por qualquer motivo, é para provar que quem está dizendo que fez está mentindo. Nós fizemos isso no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, no Ceará, nas principais capitais desse país. Fizemos até em cidades médias. Então, me orgulho muito disso. E me orgulho da interligação do São Francisco, que nós estamos deixando com quase 90% pronto. Para encerrar, em que momento a senhora realmente percebeu que tinha caído? Independente do... A gente percebe antes. Antes. Em que momento? A senhora... Não tem uma data, mas a gente já percebe... foi ali sabendo qual era. A gente percebe que a correlação de forças, eu não fui lá, eu fui lá porque... A senhora já foi pensando, inclusive, no significado daquilo tudo. Não, eu fui lá por outro motivo. Eu fui lá pelo seguinte, pela visão do que são esses golpes. O golpe, se você considerar a democracia uma árvore, o golpe militar é o machado cortando a árvore. Né? Corta a árvore, seus galhos caem, governo e direitos. Aliás, o Exército já estava
admitiu que está espionando, infiltrado em movimentos sociais. Mas eu não Já estou estava falando no seu disso. tempo? Não fazia isso, não. Aí, eu estou falando do golpe militar de 1964. Esse golpe parlamentar, a mesma árvore da democracia, ela é atacada por fungos ou parasitas. E aí é que está. Ataca as pessoas, a ideologia das pessoas. E a gente tem de impedir que as instituições sejam diminuídas, sejam deterioradas. Como que você faz? Com o debate. Eu fui lá debater, porque o povo brasileiro merece que a presidenta da República respeite o Senado da República. Não por conta de composição A, B ou C, mas por conta que aquela é uma instituição representativa da democracia. Da mesma forma que nós fomos na Câmara, da mesma forma que nós fomos ao Supremo. Porque o combate a esse tipo de golpe implica... É pedagógico. Isso, é pedagógico. E a pedagogia é a transparência, é o debate, é a crítica e a conversa, a discussão. É essa. Então, não era só para salvar o meu mandato ou não. Era para salvar um processo democrático. Obviamente que o mandato era muito importante. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite a todos.